E o interessante é que todo mundo que acessou o mural tinha acesso à poesia dos outros colegas. E isso que foi mais interessante, porque todo mundo conseguiu ver o que vários colocaram. E aí, o que o professor fez? Eu recebi de tudo. Recebi vídeo, recebi texto, recebi imagem. Eu vou fazer a correção de alguns com vocês. No entanto, o oráculo ele me disse que, devido a alguns problemas de direitos autorais, eu não posso colocar aqui algumas atividades de vocês. Então, o que eu vou pedir? Principalmente áudio, sabe? Me procurem, principalmente lá no mural, para a gente conversar sobre autorização, para eu colocar um vídeo, para eu colocar a poesia aqui para vocês, tá bom? O professor Rodrigo também está aprendendo essa dinâmica. E o oráculo, ele tem me ajudado bastante. Eu falo, professor Rodrigo, não pode. Tudo bem? Galera, antes de nós começarmos a discutir aqui os problemas urbanos, os problemas rurais, na verdade, não é nem discutir mais, porque isso aí, cara, vocês já estão craque. Vamos fazer a chamada. Deixa eu ver aqui, olha só. Beleza. Já vou começar a chamada naquele pancadão, ó. Vinícius. Vinícius, você colocou alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu sei que não é legal. Então, ó, segura. Lembra que o professor discutiu na última aula. Você é aquilo que você compartilha. Vinícius, beleza. Então, vamos lá. Daniel, Gabriel, Amanda, Júlia, Maria, Ana Patrício, Enzo, Cauã, Larissa, enfim, vamos colocando aí saudações, vamos colocando presente. Beleza? Deu um probleminha no chat, mas está tudo certo. Grandes mestres, prestem atenção e nesse exato momento eu vou fazer a correção aqui com vocês. Ó, o Pro, ele trouxe algumas poesias, alguns poemas para a gente analisar a capacidade de produção de vocês. Antes de mais nada, deixa o Pro deixar aqui bem claro, porque senão já gera um monte de bafafá. Eu mandei minha atividade para o Pro Rodrigo e ele não colocou na aula. Eu não coloquei na aula porque são muitas atividades. Aí o que o Pro fez? Eu seleciono algumas poesias que acabam representando todas. Então, caso a sua não esteja aqui, se sinta representado por essa. Lembra que o Pro sempre comenta, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E para você que está chegando agora e não sabe de nada que está acontecendo, eu vou explicar. Na nossa última aula, nós discutimos problemas rurais. Na verdade, nós discutimos problemas rurais, já discutimos problemas urbanos. E aí saiu, na última aula, da galera que assiste já o Pro Rodrigo nessas 2 semanas, criaram um funk. Aí o pessoal falou, não, funk não, criar uma poesia. Eu falei, beleza. Enfim, era para criar uma música, uma poesia dos problemas urbanos e problemas rurais. Se você perder a última aula e não fez, fica tranquilo, você pode fazer. Inclusive, ao fim da aula, eu ponho novamente o link do mural para você colocar. Beleza? Você tá junto nesse rolê. Vamos lá com o Pro, então? Vou pegar aqui o canetão e vou discutindo. Eu vou pegar aqui o Problemas Urbanos e Rurais da aluna Heloísa Fávero. Heloísa Fávero. Heloísa, minha linda, você podia ter colocado a escola, isso é sempre interessante. Mas vamos lá, olha aquela ponta. Os problemas rurais e urbanos têm que acabar. Eu vou tentar cantar, ou tentar declamar aqui. Os problemas rurais e urbanos têm que acabar. Os agrotóxicos, as indústrias contaminam o solo, a água e o ar. Isso tem que mudar. A prática da queimada e desmatamento para o plantio de cana, isso é coisa de pessoa sacana, que quer e só pensa em grana. A poluição da água é macabra, só prejudica e não ajuda em nada. Sem água, a seca predomina, tornando a terra árida, onde o homem e o animal não têm uma vida normal. A cidade cresce e a indústria polui, enquanto a roça diminui, no campo habitou, na cidade acreditou, com tanta gente ali, no morro acabou. Meu Deus! O oráculo, ele fica assustado com a capacidade de produção da molecada do 5º ano. Isso aqui é 5º ano. Sabe por que eles são bons? Professoras, professores, eles são bons porque tem vocês. Responsáveis, eles são bons porque tem vocês. É um conjunto. O professor sempre fala, o processo de aprendizado se dá por uma tríade. Escola, responsáveis e família e professores. E os alunos. Isso aqui é apenas um de vários que eu recebi. Perceberam? Eu quero dar um destaque, olha aqui, no morro acabou. É isso mesmo. Ela construiu toda uma essência de êxodo rural e transformações pelo qual o homem, aquele que não tem o capital, infelizmente acaba se concentrando. Vamos para o outro então, da nossa querida Bianca, da Escola Estadual Professora Clorinda. Vamos lá?
Perdão, a professora é a Bianca e quem escreveu é o Lucas. Ó, foi mal, Lucas. Ele colocou número 6. Eu gosto do título. Olha o que ele colocou. Meu nome é Lucas e eu vou trazer para vocês problemas da zona rural e em números eles são 6. Tem o desmatamento e ele causa erosão e também deixa muitas espécies em extinção. E dos agrotóxicos eu nem vou falar. Protege as plantações, mas deixa o solo. De matar também tem a seca, e isso é muito triste, deixa as pessoas com sede e alguns até não resistem. Alguns lugares sem saneamento, isso não é bom, precisamos de água limpa e um banho para lá de bom. E então isso espero que tenham gostado, e então oremos para ninguém chegar em nenhum desses estados. Mais uma vez, 5º ano. Eu acho que já dá, eu estou aqui olhando, pensando no oráculo, dá para a gente criar assim quase que uma campanha, né? Criar um festival de poesia. Já fico imaginando geral do 5º ano, cara. Gente, dá para criar um sarau. Você sabe o que é sarau? Gente, todo mundo sentado. Por que você não faz isso junto com seus responsáveis? Olha eu aprontando para vocês, hein? Olha o potencial das suas crianças. Sabe o que seria isso? Pega agora, esse momento louco que nós estamos, hoje, no fim do dia, senta num círculo e cada um mostra um talento. Então, vamos imaginar que o responsável sabe cantar, canta. Vamos imaginar que o outro responsável sabe desenhar, desenha. E vamos imaginar que a criança elabora uma poesia. Aí cada um vai no centro da roda e declama, canta. A arte salva. Olha só esse potencial. Eu estou falando, toda vez que eu venho aqui, vem uma ideia louca, gente. Né? Aí eu não sei se isso é bom ou isso é ruim, né? Porque provavelmente vai ter responsável falar, você está arrumando para minha cabeça, professor Rodrigo. Mas, gente, é o potencial absurdo. Eu vou mostrar um outro. Deixa eu explicar. Aqui, ó. Natan Augusto Damascena Ferreira. Por favor, depois você e seu pai, me procura, porque isso é um vídeo. O pai cantou junto com o filho. Só que o oráculo me disse que eu não posso mostrar esses direitos. Então a música tá linda, gente. Eu estou no meu WhatsApp, eu vou escutando, sabe? Tanto eu vou escutando que eu lembro mais ou menos o ritmo e peço mil desculpas aqui se eu cantar fora, tá? Fica assim. Nosso planeta Terra está sofrendo demais com os problemas urbanos e também os rurais. É tanta poluição e trânsito parado, meu Deus, e a falta de saneamento básico. É a violência o que podemos dizer, perdemos tantos jovens como os vemos na TV, e as queimadas e o desmatamento, os índios e os animais não estão sobrevivendo se todo mundo não se contiver, se nosso planeta não resistirá. Vamos salvar o planeta, vamos salvar o planeta. Detalhe, isso está em violão, é o sarau pronto. Então, eu estou trazendo para vocês as atividades que sintetizam tudo que nós estamos discutindo, problemas urbanos, problemas rurais. Eu nem estou olhando os comentários aqui, ó, show de bola, melhor rap. Não, e assim, eu fico muito legal, porque não é só rap não, a galera mandou de tudo que é estilo, beleza? Vou pegar aqui, ó, Heloísa Silva Mota, da escola Professora Turma Ré, professora Zui França. Olha só, poema da poluição. Era uma vila muito pacata, não tinha asfalto, mas tinha estradas, água encanada não tinha não, mas tinha rios e lagos de montão. Carros e motos eram exceção, mas a natureza, grande variação. Várias espécies haviam por aqui, chegou o homem com criatividade, construiu prédios, indústrias, virou cidade, então surgiu a poluição e poluiu. Os rios, com a falta de educação, responsabilidade temos que ter para a natureza poder viver, desmatamento tem que controlar, para o solo não complicar, agrotóxicos não fazem bem, nem para a natureza e nem para a gente também. E se os hábitos e se a humanidade não mudar, a saúde é o que não terá. Consumo consciente é uma solução, reciclagem gera menos poluição, menos carro é menos combustão, e fica um ar mais puro então. 5º ano! 5º ano, e tem gente que fala, porque o 5º ano são pequenininhos, o 5º ano ele só tem 10 anos. Essa é a galera que está vindo. Ó, vocês têm noção do potencial que nós estamos criando nesse país para um futuro? Às vezes a gente está meio desacreditado, mas olha a galera que está vindo, fiquem tranquilos. É uma galera que vai contestar. Mais uma vez, não é 3º ano do ensino médio, isso aqui é 5º ano do ensino fundamental 1. Imagina se eles estivessem no 3º ano. Imagina quando eles chegarem a 16 anos e começar a votar, essa galera. Vamos lá. Continuando, beleza. Aí, é claro, eu trouxe aqui vários. Essa aqui eu achei
tão fofo, cara, sério. É o José da professora Cícera, ele fez um desenho também. Olha, cara, então ele colocou Oi, profs. E eu achei tão carinhoso, porque ele fez uma cestilha. Lá no sítio do meu avô tem seca, que horror. O solo está poluído de agrotóxico, está fedido. O desmatamento corre solto, os animais ficam loucos por causa da erosão. Abriu um baita buracão e a casa do meu vovô quase desabou. Lembra quando o professor falou que os problemas existem tanto no mundo urbano quanto no mundo rural? Então estava lá a casa do avô, você já fica imaginando a chuva, chove, gastando o solo quase, ainda bem, quase derrubando a casa. Escola Walt Disney, Mauá, professora Adriana, da aluna Sofia. Ela já fez um rap do desmatamento. Não consigo ser feliz com o desmatamento no país onde eu nasci. Corte de matas originais, perdendo seu espaço para as áreas industriais. Eu gostei que ela colocou, ó, entre aspas, porque é uma colocação informal, tá vendo? Minha cara autoridade, o que vocês irão fazer é tanta erosão que os rios vão se perder. Animais silvestres estão sendo eliminados, entrando em extinção porque seu lar está desmatado. Nossos rios e lagos estão sendo esgotados, mas eles só se importam se o pomar está irrigado. O solo antes tão fértil, tão lindo e tão cuidado, com o uso de químicos está sendo devastado. E o descarte errado de cocô de animais poluem cada vez nossos ambientes rurais. Eu estou aqui, eu fiz essa leitura semana passada e eu estou me emocionando de novo. Rima da hora, a galera está colocando, caramba, o pessoal está até assustando. Vocês viram? Ó, uou! Né? Eu já estou imaginando que na hora que termina a rima a galera tá, manda, muito legal. Meu, vocês estão arrebentando. Show, e vamos... Lê o último aqui, o oráculo, gente, ele deslocou, o professor não vai conseguir ler, mas ó, vou te bater uma real, desmatamento faz mal. Conscientização temos que ter para a gente sobreviver. Mas a chuva não há vida, nem a mata não há chuva. Seca mata, mata a gente. Você que dirige o busão, preste muita atenção. Poluição está matando o nosso planeta, eta, meu irmão. Aí foi legal que ela colocou, queria muito te mandar o áudio, mas não sei como. Vai lá no Padlet, lá no nosso mural compartilhado, envia o áudio. E professoras e professores responsáveis e crianças, todo mundo, se você falar, eu quero que meu material seja publicado na televisão, junto com o material, manda uma autorização. A gente vai criar um modelo, manda em áudio, fala eu, fulano de tal, autorizo, tá bom? Acho que para a gente nos assegurar, porque eu quero muito mostrar toda essa atividade. Ó, vocês estão arrebentando. Quinto ano, cara, tá num nível, é top, cara. Top. E eu sempre venho no finalzinho da tarde, quinto. Gente, o rap tá rolando, show. E agora, nós vamos para o nosso próximo bloco. Rapaz, vocês vão se tornar cidadãos extremamente críticos. Vão se tornar? Não, vocês já são, porque esses raps aqui, o oráculo ficou assustado. Oráculo, e gente, por oráculo assustar, vocês não têm noção. Eu morro de medo do oráculo. Uma vez ele ainda vai vir aqui. O oráculo, ele só não vem aqui porque ele bate no teto. Galera, é o seguinte, a partir de agora, nós vamos fechar, presta atenção, pega o seu caderninho, pega o seu caderninho. Brian, pega o seu caderninho, João, pega o seu caderninho. Nesse exato momento, nós vamos fechar o bloco de problemas urbanos e problemas rurais. Fecha o bloco. Então põe um grifo, alguma coisa, fecha o bloco. E nós vamos agora relacionar cidades, estados à organização espacial. Tudo bem, amores? Então a gente fecha o bloco agora, nós passamos 3, 4 aulas discutindo tudo isso. Vocês fecharam o conteúdo com essa coisa magnífica das poesias e agora a gente fecha o bloco, tudo bem? Vira assim a folha, beleza? Já coloca a data e coloca como título, Organização Espacial. Fernanda, coloca Organização Espacial, não fica reclamando não. É importante, conhecimento bom e conhecimento compartilhado, que é onde nós vamos começar a fazer aqui. Organização espacial. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é um país? O que é um estado e o que é uma cidade? Primeiro passo, o que é um país? Vamos lá, o que é um país? Coloquem no comentário agora. O que é um país? Deixa eu ver, o que é um país? Vamos lá, o que é um país? Galera, não colocou ainda, não vou ler. Tem que me ajudar. O que é um país? País,
o pessoal deve estar pensando, país onde eu moro, Brasil. Brasil é o nome de um país. Onde a gente mora, local que muita gente mora. Cidade, lugar, uma terra, estado, aonde todos moram. Brasil, Brasil. Então, Brasil é o nome de um país. Boa. Ó, Estados Unidos. País, amores, olha que interessante. O Pro, ele também quer trazer aqui. Um país é vou ligar aqui para vocês, amores. Olha que bonitinho. O país é um território delimitado que apresenta soberania, ou seja, é um território, é um espaço que tem limites e que dentro desse limite tem alguém que controla. Quem controla o nosso país? Os cidadãos, uma Constituição. Nós temos 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, onde todos os poderes se equivalem. Então, se o poder executivo quiser mandar em outro, alguma coisa está errada. Todos se equivalem. Isto é um país. Nós estamos num país. Perfeito? E por nós estarmos num país que tem soberania, logo, nós podemos, sim, cobrar deste país as mazelas sociais, os problemas sociais. O país, ele é soberano. Então, tá no rolê, ele tem uma marcação. Boa! Olha só. O que é um estado? Vamos lá, eu não quero o nome do estado. O que é um estado? Coloquem aí. O que é um estado? Estado... Vamos lá, estado... Peraí, Henrique, vou ter que dar bronca no Henrique. Henrique, não dá, né? Henrique. Não precisa... A galera que está acompanhando viu o que você escreveu. Henrique. Hoje, nós estamos online, num processo de aprendizado, cara, e você me coloca isso? A vergonha que você está fazendo agora para os seus responsáveis. Pensa bem, você é aquilo que você compartilha. Galera, o que é um estado? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Estado, uma vila, cidade, estado sudeste. Ó, região sudeste. Vamos lá, estado, uma divisão política. Ó, o malandro já está pegando a minha colinha aqui, hein? Show! Vamos lá. Amores, o estado é uma divisão política e geográfica de uma república federativa. O Brasil, ele é organizado em repúblicas federativas. Perfeito? Muito bem. O que é uma cidade? Aí, na verdade, já dei a resposta aqui, é o único que sobrou, né? Núcleo populacional com presença de zonas comerciais e residenciais e industriais. Beleza? Cidade. Então, a gente começa do macro e vai para o micro. Então, a gente começa num país. Dentro do país, no caso do Brasil, que é a República Federativa do Brasil, nós temos os estados. Dentro dos estados, nós temos as cidades pelo qual vocês estão aí morando. E dentro da cidade, ainda a gente vai ter o bairro, vai ter a vila, vai diminuindo até chegar na sua casa. A organização espacial, ela diz muito sobre como as pessoas se organizam em cima do território. Beleza? Separa o caderno agora que nós vamos fazer a nossa clássica tabela. Vocês já repararam que o professor Baglini adora fazer tabela, né? Adora, não tem jeito. Isso é do professor. Então vamos fazer a nossa tabelinha. Já montem essa tabelinha aí, ó. Cidade, estado e país. Montem essa tabelinha. Não precisa de montar agora, não. O Oráculo colocou agora aí na tela. Vocês já, só para organizar, vão tirando foto, escreve só o título, depois vocês vão fazer. Ó, por quê? O professor, depois, vocês vão fazer isso com calma. Não é para fazer agora não, a gente está trocando ideia. Beleza? Vocês vão colocar o nome de uma cidade. Esta cidade está em qual estado? Este estado está em qual país? Beleza? Vamos usar a criatividade ou vamos ampliar isso. O professor Rodrigo não quer só que vocês coloquem cidades e estados do Brasil. Vamos colocar de outros países? Sabe, é bem interessante. Eu morro de curiosidade para conhecer o nome dos estados, sei lá, da França. Eu falo em França, aí eu fico assim, sempre Paris. Mas será que tem outra cidade na França além de Paris? Não sei. Acho que ficaria tão feliz se vocês colocassem outras cidades. Sabe, às vezes eu fico assim pensando, África do Sul. Cidade na África do Sul, país. Vamos pensar assim, porque de repente colocar só de Brasil fica mais fácil, né? Porque vai ter gente que... Vamos fazer assim, ó, a gente começa da seguinte maneira, até para o professor identificar. A primeira linha vocês vão colocar a sua cidade, o seu estado, no caso, aqui eu já vou para a colinha, né? Todo mundo que está assistindo essa aula mora no estado de São Paulo. País, Brasil.
Boa. Vai ser o nosso primeiro. Brasil. Eu vou colocar a cidade que o professor mora. O professor mora em São Bernardo do Campo. Não é, eu estou abreviando porque não tem espaço, tá? Não é para vocês abreviarem, não. Beleza? Então, eu moro em São Bernardo do Campo, está no estado de São Paulo, país Brasil. As outras, 1, 2, 3 linhas aqui e o restante de coluna, vocês coloquem outras cidades, outros estados e outros países, para a gente ampliar essa nossa discussão. Beleza, vamos fazer isso? Ó, sabe por quê? Eu estava aqui pensando que conforme vocês vão executando essa tabela, vai ficar interessante porque a gente vai começar a pensar nos problemas urbanos. Será que os problemas que vocês mencionaram nas poesias, nos poemas, nos versos, nos raps, no repente, no funk, será que só existe no Brasil? Será? Responsáveis, isso é uma interessante discussão, uma discussão bem interessante que vocês poderiam fazer com as crianças. Porque por muitas vezes, a gente acha que os problemas só existem na nossa casa ou no nosso país. Mas e outros países do mundo? Será que também possuem? Porque, infelizmente, o brasileiro, ele tem lá uma coisa meio que de vira-lata. Ah, tudo do Brasil é ruim, não presta, e a gente acha que sempre o outro país é melhor. Mas será que esses problemas que nós temos também tem em outros países? A partir dessa organização espacial, a gente pode ampliar a discussão. Olha que interessante, inclusive, ó, a Fernanda colocou agora, talvez. Será, Fernanda? Será que todos os problemas que nós temos é só coisa de Brasil? Será? Será que em outros países do mundo não tem problema de esgoto, problema de violência? Será que esta pandemia, infelizmente, está matando apenas pessoas no Brasil? Será que é uma discussão bem interessante para a gente realizar? Beleza? E ó, não se preocupa se você não tem acesso a um livro agora, nesse exato momento, a um jornal, porque está tudo muito isolado. Troca ideia com o responsável, troca ideia com quem você está em casa. Troca ideia, isso é importante. Beleza? A gente tem que ter essa consciência também. Será que todos os problemas que vocês mencionaram pela poesia só existem no Brasil? Beleza? Lembra que há 2, 3 aulas atrás, o Oráculo acabou de me falar aqui, acho que foi 2 ou 3 aulas atrás, vocês colocaram o setor da economia, o problema e a cidade e a região. Aí vocês colocaram região sudeste. Por que vocês não ampliam? Retomem aquela tabela de 2, 3 aulas atrás e junto com aquela tabela, monta esta. Beleza? Isso acaba sendo bastante importante. Auxiliem os pequenos a realizar isso. E quinto ano, se você está nervoso agora porque eu te chamei de pequeno, é pequeno sim. Não tem essa não, é pequeno, vocês moram no meu coração. E se me deixar nervoso, vou começar a chamar vocês de coisinhas fofas do professor Rodrigo. Beleza? Então auxiliem os pequenos, vamos juntos até o final. Olha só, galera, nós estamos agora no nosso minuto final, o Oráculo acabou de me avisar. E eu tenho 1 minuto para passar uma informação muito importante para você. Se puder, fique em casa. Eu acho legal que a gente também vai se adaptando ao discurso, né? Há 1, 2 meses atrás eu falava apenas fique em casa. E a gente vai vendo as necessidades de cada um e agora a gente adapta o nosso discurso. Se puder, fique em casa. Então, se você puder, fique em casa. E se tiver que sair, usa máscara. Usa máscara, evita aglomeração, dá um jeito, tá, gente? Porque eu juro, estou muito preocupado e eu acho que essa preocupação tem que ser de todos. Eu não quero perder essa geração que escreveu essa poesia agora. Não quero. Porque essa geração é top, tá bom, galera? Mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês não sabem o quão importante é vocês estarem aqui. Eu melhor. Depois do professor Rodrigo, vocês agora vão dar aquele conforto, porque na sequência vem a professora Lília. Mano, ó, aqui, ó, aí é estouro. Porque assim, é português e geografia. Vocês vão lá agora de boa, tá bom? Gente, um beijo à distância. Sempre seremos mais fortes. Tchau. Muito boa tarde a você que nos acompanha para mais uma aula do 5º ano aqui no Centro de Mídias. Famílias, professores e professoras e, claro, galerinha do 5º ano que acabou de sair da outra aula, não é? Aí super animado. Eu sou a professora Lilian Barbosa, professora da rede pública também. Deixo aqui
né, um beijo especial lá para os alunos do 5º ano que estavam super animados, mandaram mensagens para as professoras, tá certo? Do Reducino de Oliveira Lara. Bom, nossa aula de hoje é de matemática, tá? Novamente, lembram, semana passada eu estive aqui e nós trabalhamos com tabelas, leitura, conclusões. Hoje trabalharemos um outro tema muito importante na matemática, mas antes, vamos conferir. Pode passar? Lembrando, seu material todo organizado, coloca a data, a disciplina, não é? Faça as anotações, o que você tem dúvida, né? Coloca lá direitinho e, claro, lembre-se sempre de tirar uma foto ou um print de determinadas partes e eu vou chamar sempre a atenção para isso. E, claro, participe aí do chat, mande sua opinião, suas dúvidas e olha, para o final da aula tem desafios e eu quero que você participe. Então, fique super ligado na aula de hoje, ok? Vamos conhecer qual será o tema de hoje, né, dessa aula, qual o objetivo da nossa aula, que é justamente trabalhar com o sistema de numeração decimal, com a leitura, a ordenação, a escrita desses números naturais bem grandes, só que indo para centenas de milhar. Vamos recordar o que é isso? Será que nós conseguimos escrever mais do que isso? Tenho certeza, porque vocês vão compreender também quais são as principais características e propriedades do nosso sistema. Olha, já apareceu aí o tema da nossa aula. Então, eu chamo o vídeo para vocês assistirem sobre o que é a aula. Vamos lá? E olha, fiquem ligados que esse vídeo foi produzido por uma aluna do 4º ano, especialmente para essa aula, tá? De observar essas imagens aí, acho que vocês já perceberam que novamente nós voltamos de maneira interdisciplinar, não é? Com astronomia. Na aula passada, nós utilizamos as votações dos planetas, não é mesmo? E aquela notícia da menina que em 2033 vai lá para Marte, se tudo der certo, não é? Hoje faremos um pouco diferente, tá? Então, fiquem ligados que eu tenho certeza que vocês adoram aí textos como Você Sabia. Fiquem de olho em cada um dos números. Vamos lá. Você sabia que os planetas Netuno, que foi descoberto em 1846, Urano em 1781 e o planeta anão Plutão em 1930, eles só foram descobertos depois que inventaram o telescópio. Vocês sabiam disso? Outros dois vocês sabiam. Fiquem ligados que esse eu vou ler. Então, pode só ir para a próxima página para dar aquela curiosidade. Você sabia que o nosso planeta tem um diâmetro de 12.756 quilômetros e seu satélite natural, a Lua, está distante dele 382.166 quilômetros em média? E será que você sabia também que o planeta Urano leva 84 anos terrestres, o que equivale, pessoal, a mais de 30.000 dias para dar uma volta em torno do Sol? Claro, nós não vamos entrar nessas grandezas. E só para você saber, né? Fala assim, diâmetro, o que seria isso? Para você entender esse conceito, é muito simples. Sabe quando a gente parte uma laranja ao meio? Pois então, partindo a laranja ao meio, não tem aquele pedacinho no centro? A distância entre uma borda da laranja passando pelo centro até a outra borda é o diâmetro. Isso que significa diâmetro, ok? Então, vamos lá. Com todos esses números aí que vocês, né, numerais grandes que vocês ouviram agora no Você Sabia, nós vamos utilizá-los para compreender melhor o nosso sistema de numeração decimal. Você que é criança do 5º ano já estuda o sistema de numeração decimal há bastante tempo. Então, hoje nós vamos ampliar as suas possibilidades. Então, vamos retomar. Olha, o próprio nome já nos ajuda a compreender melhor. Sistema de numeração decimal. Olha, já dá uma pista de uma das propriedades. Então, as propriedades que o nosso sistema tem. Ele é formado por algarismos.
Quais algarismos? Apenas 10 algarismos. E são eles, olha, eu vou colocar aqui em cima. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os 10 algarismos do nosso sistema de numeração decimal. E é muito importante que você recorde deles, porque eles te ajudam a escrever qualquer quantidade. Outra coisa importantíssima do nosso sistema é que ele é agrupado de 10 em 10. O que isso significa? Que a cada 10 unidades você troca por uma dezena, a cada 10 dezenas você troca por uma centena, a cada 10 centenas, uma unidade de milhar. Isso é um conceito muito importante para que, inclusive, você leia e compreenda melhor os numerais bem grandes que nós escrevemos ou estão nos textos para lermos, ok? Outra coisa fundamental é lembrar que o nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. O que isso significa? Que de acordo com a ordem em que esses algarismos irão ocupar, ele vai representar uma quantidade. Então, por exemplo, nós vimos lá, né, o número 1781. Reparem, eu tenho duas vezes o algarismo número 1, porém, eles indicam quantidades diferentes. Esse daqui está na unidade, portanto, é uma unidade. Este outro também está na ordem das unidades, porém, na classe dos milhares. Isso significa que ele equivale a 1000, ok? 1000 unidades, enquanto isso, uma unidade. Outra coisa importante é retomar a questão dos nossos quadros de classes e ordens. Vamos para ele na próxima tela? Reparem aí, eu já deixei em branco e com certeza você em casa já está dizendo, eu sei aonde fica. Exatamente. Vamos retomar aonde e quais são as nossas classes, para você perceber que existe sempre um padrão e uma regularidade, e isso ajuda muito a ler e compreender todo o sistema de numeração decimal. Então, comecemos, olha, unidade, dezena, centena. Nossa, virou azul. Unidade, dezena, centena. Repararam como vai se repetindo? Isso é o que nós chamamos de regularidade, porque ela vai se manter a cada classe. Novamente, unidade, dezena e centena. E assim sucessivamente. O que vai mudar é justamente em que classe está essas minhas ordens. Então, por exemplo, aqui, classe das unidades simples. Depois, classe dos milhares, aonde eu leio um sobrenome chamado 1000. Tem um amigo que sempre brinca que passou da classe das unidades simples, basta obrigatoriamente ler o número com a palavra 1000 ou o sobrenome que ele tem. E depois, classe dos milhões, que eu leio milhões mesmo. Por que é muito importante que vocês compreendam aí esses padrões e essas regularidades? Porque é a partir dela que eu leio e escrevo qualquer numeral. Então, por exemplo, a leitura ela vai se manter em qualquer unidade, em qualquer dezena, em qualquer centena. O que vai mudar é a classe que esses algarismos ocupam. Tem uma exceção, que eu já vou contar qual é. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 7, eu leio 7 unidades, ou 7. Porém, se esse numeral, eu nem vou apagar, hein? Se esse numeral vier para a unidade de milhar, eu também mantenho a leitura de 7, porém agora 7, olha o sobrenome, 7.000, e nesse caso 7.007. E se eu colocar este mesmo 7 na classe dos milhões, na unidade? Vamos ver? Quem eu tenho agora? Exatamente 7, porque na unidade eu sempre leio da mesma forma. 7 milhões, 7.000
e 7. Compreenderam? Tenho certeza que sim. Lembra que eu falei que tem aquelas exceções? As exceções são, por exemplo, quando nós fazemos a leitura do 11, 12, 13, 14 e 15. Porque você não diz exatamente essa unidade. Vamos ver? Vamos conferir? Olha, por exemplo, vou colocar aqui, ó, 12. Você não diz 10 e 2, não é mesmo? Como você fala, por exemplo, 32. A mesma coisa acontece com o 11, o 13, o 14 e o 15. Porém, todos os demais, eles vão manter o mesmo padrão. E isso é muito importante para quando você for ler qualquer quantidade. Porque o que vai mudar é a classe em que a ordem, a unidade, a dezena ou a centena está inserida. Então, só para você lembrar, reparem. Ordens, unidade, dezena, centena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com essas 3 classes, eu representei 9 ordens, ok? O que nós vamos fazer agora? Preparados aí para escrevermos mais um pouquinho? Só que desta vez, nós vamos analisar número a número para ver em que ordem nós escreveríamos esses números. Vamos lá? Então, antes disso, é verdade, uma outra forma de nós compreendermos aí, nós vimos já que a unidade, dezena, centena e aqui a unidade de milhar, certo? O que isso significa? Significa que eu tenho, olha só, quando eu vou decompor esse meu número, e tem várias formas de decompor, pode ser pela multiplicação, mas quando eu quero compreender 1930, eu também posso escrevê-lo assim, olha, que ele é formado por 1000 mais 900 mais 30. Ops, peraí, pessoal. Às vezes a caneta aqui, olha, e 0 unidades. Portanto, esse meu número, que é representado desta forma, né, quando eu escrevo 1930, ele pode ser decomposto por 1900 mais 30. Agora sim, olha, a próxima proposta aí que eu deixei para vocês, a tarefa que nós temos aqui é pensar como é que eu organizo esses números de ordem crescente. Lembrando que a ordem crescente é do menor para o maior e pode ser o oposto, do maior para o menor. E aí vira decrescente, combinado? Outra coisa bem importante que você deve ter percebido é que nós temos a escrita, muitas vezes, e geralmente em textos de revistas, jornais, aonde eu só indico o numeral 30 e eu coloco lá, olha, o sobrenome. Por que se faz isso? Para justamente facilitar quem está ali lendo, para não se perder com tantos zeros. Aqui, olha, eu já vou colocar, ó, 30.000. Ele é um número formado por 5 ordens e ele está em 2 classes. Vamos então, vou dar um tempinho que eu vou dar uma olhada no chat para ver, né, quem já conseguiu aí pensar, quem sabe quem é o primeiro número nessa sequência, lembrando que a ordem é crescente, do menor para o maior. E eu não preciso sempre começar do 0 ou do 1 só porque eu quero fazer uma ordem crescente. Pode ser a partir do menor numeral que eu tenho disponível aqui, ok? Um minutinho para vocês pensarem. Olha só, a Maria Clara, a Ana Clara já acertou lá no início, que era sobre o sistema solar, então tinha uma boa relação com a aula passada. A Maria Fernanda, a Selma, a Heloísa, o Gustavo estão achando tudo muito interessante. A Lara, o Marcelo, o Leonardo e a Pietra adoraram, porque eles desconheciam essas curiosidades. O Thomas e o Arthur amam astronomia e a Isabela também. Olha lá, tem gente já dizendo aqui, olha, Fábio, Bianca, Otávio disseram, falaram do 84. Então, vamos voltar, se é o 84 mesmo que inicia essa sequência. Primeiro, pessoal,
uma coisa bem importante, fiquem com a dica, não é? É uma estratégia de se pensar. Você vai olhar para quantos algarismos tem cada um dos seus numerais. Isso ajuda a saber e a analisar quem vem primeiro ou quem vem por último. Então vamos olhar, olha só. Nós temos aqui um único que tem 2 algarismos. 84. Como não tem mais nenhum, ele é o menor número da nossa sequência. 84. Quem seria o próximo? Olha, agora eu só tenho todos os meus numerais, eles têm mais, reparem aqui, olha, de 4 ordens, né? 4 ordens ou mais. Então, eu vou analisar as minhas unidades de milhar, porque, olha, tem 2 que são bem grandes. Esse daqui, por exemplo, olha, ele tem 5 ordens. Esse daqui tem 6. Portanto, vamos deixá-los para o final. Eles já dão pistas que eles são maiores. Ó, esse daqui também, ó, 5 ordens. Então, reparem, eu tenho, então, 1781, 1930, 1846. Eu coloquei bem de propósito esse 1864, para justamente vocês perceberem que eu posso ter os mesmos algarismos formando quantidades diferentes, indicando numerais diferentes. E é importante que você perceba isso. Por quê? Lembra aquela propriedade que eu falei? O nosso sistema de numeração decimal, ele é posicional. Portanto, eu tenho uma unidade de milhar em cada um, 8 centenas em cada um. Porém, mesmo tendo os algarismos 4 e 6 nos dois, reparem, a posição do 6 indica que aqui ele é maior, ele está na dezena. E isso é bem importante perceber, mas ele não é o próximo número da nossa sequência. Qual é? 1781. Por quê? Justamente porque os outros dois estão em 1800, então 1781. Próximo, olha, já estava lá a pista. Então, ó, esse já foi, já estava lá a pista. Portanto, nós vemos o 40, ele é menor do que o 60, portanto, ele vem na frente. E, logo em seguida, 1864. Quem é o próximo nessa sequência? Reparem, nós só temos mais um com 4 ordens, então, 1930. Agora ficaram os números bem grandes, não é? Temos 12.000, 30.000, 382.000. Reparem numa coisa, que aqui, apesar de ter essa pontuação, esses pontos, nós não usamos normalmente esses pontos, mas nós podemos indicá-los para melhorar a nossa leitura, para que fique fácil a identificação das classes e das ordens, ok? Então, reparem aí, o próximo nessa sequência, quem é o menor? Aqui, olha, nós temos 2 com 5 algarismos, porém, olha para a maior ordem. Aqui, ó, dezena de milhar. Olha só, outra dezena de milhar. O que acontece? Quem é maior, o 1 ou o 3? Você aí de casa está dizendo, é o 1. Isso mesmo, portanto, 12.756. Próximo, o 30.000. E o último, 382.166. E com isso, vocês perceberam aí como é que a gente pode fazer essa ordem crescente nos nossos numerais. Próximo slide, por favor. Reparem aí que eu trouxe agora um outro Você Sabia para nós pensarmos juntos, porque lá vem o desafio na sequência, hein? Tem 2 desafios para você responder. Então, olha lá, eu trouxe uma nova informação com: você sabia que o planeta Urano, que é o 7º planeta do Sistema Solar, está a cerca de 3 bilhões
de quilômetros do Sol? De novo, nós não vamos entrar nessas grandezas e medidas. Nós só vamos olhar para a quantificação, para esse numeral indicado aqui. Olha lá de novo, olha, bilhões. Só que eu quero saber como é que eu escrevo esse número no meu quadro de classes e ordens. Lembram da dica? Quem eu tenho que olhar? Olha o sobrenome aqui, ó, bilhões. É a minha classe dos bilhões. Eu não li 3, portanto, 3 é como eu leio nas unidades. E as unidades, dezenas e centenas, eu sempre leio da mesma forma. Então, olha, 3 bilhões. Eu tenho certeza que você aí, aluno do 5º ano, se sentiu super desafiado, porque afinal de contas você já conhece o sistema de numeração decimal e você já percebeu agora que nós podemos, se lembrar das propriedades, nós podemos escrever quaisquer quantidades. Então, eu solto o primeiro desafio. Vamos lá? O Urano situa-se a cerca de, olha esse número eu não vou ler, porque eu quero justamente que você diga como é que eu leio esse numeral de distância do Sol. Então, ele está bem longe do Sol. Já tem aí, olha, o quadro para vocês pensarem e dizerem qual dessas respostas seria a correta. A, B, C ou D? Lembrem-se, se é o 2, ele está lá separado e eu leio como 2. Então, já vai te dando aí, não é, estratégias de pensar na resposta. Deixa eu ver se alguém já respondeu. Olha, um monte de gente aqui já indicando lá que o último seria mesmo, lembra na anterior, o 382.166. Agora eu quero saber desse numeral enorme aí. Certeza que já deu tempo, olha, tem gente digitando, tem bastante gente aqui participando. Gente feliz com as curiosidades. Vamos checar qual é a resposta correta? Reparem, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu preciso olhar, ó, unidade. Só que ele está onde? Dessa vez, eu não dei a dica. O que eu precisava observar? Que eu tinha 3 ordens, outras 3 e uma unidade. Então, eu poderia vir aqui, ó, uma ordem da classe, das 3 ordens da classe das unidades simples, as 3 ordens da classe dos milhares, as 3 ordens da classe dos milhões e a minha unidade dos bilhões. Portanto, acertou quem respondeu a alternativa D, 2.870 milhões de quilômetros de distância. Vamos para a próxima? Olha só, aquele mesmo número, né? Eu já dei a dica lá atrás, eu já mostrei, mas eu não fiz a contagem. Então, eu quero que agora você me diga quantas classes e quantas ordens. E aí, uma coisa bem importante é esta palavrinha aqui, ó, respectivamente. Você, nas avaliações, sempre vê essa palavra e significa o quê? Que tem que ser exatamente nessa ordem. Como eu já dei a dica lá atrás, com certeza você já percebeu aí que se esse número é escrito dessa forma, eu tenho exatamente quantas classes e quantas ordens? Olha, 1, 2, 3, 4. Verifiquem, 4. E quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, a minha alternativa correta é a alternativa C. Acertou quem colocou o C. Bom, vamos chegando aí ao fim de mais uma aula que passa tão rápido, não é mesmo? Mas só para vocês lembrarem aí, nós tivemos todos esses conceitos e conteúdos. Um beijão e até a próxima. Façam a lição e entrem para votar.
Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Paula Pagu, aquela professora que também é contadora de histórias, que adora ouvir histórias, ler histórias e principalmente contar histórias. E eu sou uma professora que dou aula do 1º ao 9º ano. Gosto muito de dar aula para o 5º ano, porque eu acho que vocês aprendem, conseguem falar mais, participar das histórias, que eu dou aula de sala de leitura, tá bom? Então, meu bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos os responsáveis, os adultos, pais, professores, educadores, mas principalmente os meninos, as meninas, as crianças, os adolescentes, claro, um carinho mais que especial ao 5º ano, que a aula agora é do 5º ano, tá bom? Com os pequenos, eu brinco que eu trago as minhas histórias numa mala, que a gente sempre tem alguma coisa em casa que a gente gosta, uma mochila, uma mala, eu gosto dessa, tem um carinho especial, tô com ela sempre, faz tempo. Mas com vocês, eu espero que tragam vocês boas energias para a gente contar a história aqui. As histórias que eu trouxe hoje são fábulas. E aí vocês vão falar assim, ai, professora Paula, não gosto de fábulas, eu estou no 5º ano. Muito pelo contrário. Quem estuda sobre fábulas, sobre histórias, até fala que esse é um gênero melhor para os grandes. Porque a fábula em si, ela não é só uma história, nunca é só uma história, mas ela principalmente, ela faz a gente pensar no comportamento humano, nas relações, no convívio. São geralmente histórias curtinhas, narrativas, com personagens bichos, com comportamento de seres humanos, isso mesmo. E a gente vai construindo ao longo da história e percebendo esses comportamentos, como se parecem com os nossos e como a gente pode melhorar, tá? E aí eu sempre brinco dialogo com meus alunos do 5º ano. Se nós fizéssemos uma fábula hoje, nos dias atuais, como seriam esses personagens? O que a gente teria que melhorar no nosso cotidiano, né? O respeito contra o bullying, a favor da diversidade. Hoje eu trouxe várias histórias que a gente vai refletir sobre essa diversidade, sobre a importância de se perceber e se valorizar a diversidade, tá bom? Então fiquem comigo que geralmente o final é mais interessante ainda de toda uma história legal, tá? As 3 primeiras curtinhas que eu vou contar são de um personagem que está nessas 3 histórias, que é a raposa. Isso, quando a gente pensa em raposa, o que tem a raposa? A esperteza, a astúcia, querer se dar bem. Geralmente nessas histórias tem a raposa ir atrás de algum alimento. A primeira é bem conhecida, muito dessas histórias que eu vou contar o responsável aí vai conhecer. Por quê? As fábulas vêm lá de antigamente, atravessou o tempo com Esopo, com La Fontaine e chegou nos nossos dias. Então, geralmente, se contaram algumas histórias para os responsáveis, para os professores de vocês podem ter contado, palmas para os professores de sala de leitura, de sala de aula, que geralmente eles contam essas histórias para vocês. Então, vamos lá. A primeira é a raposa e as uvas. Um certo dia, a raposa estava com muita fome. A gente está desesperado, barriga roncando, e ela viu umas uvas bem em cima, bem lá em cima. Ela tentou pegar, foi de um lado, foi do outro, tentou, não conseguiu pegar. Aí o que ela disse para todo mundo? Eu nem queria essas uvas mesmo, tão verdes, tão meio feias, meio sem graça. Qual que é o aprendizado que a gente tem aí, meninos, meninas? Geralmente quem desdenha quer comprar, sabe aquele diálogo, aquele ditado, aquela fala que a gente tem? Geralmente quando a pessoa fala assim pra gente, ai, não gostei dessa saia não. Até hoje o pessoal tá gostando, que eu tô aqui desde de manhã, os comentários o pessoal tá gostando, mas podem dizer que não estão gostando. Não gostei do seu cabelo, não gostei do seu jeito de ser. Geralmente quando a pessoa fala isso pra gente, é que a pessoa queria ser igual a gente, que a pessoa queria se vestir como a gente, queria ter o nosso jeito de ser, mas aí ela fica desprezando para a gente geralmente se diminuir, né? E assim como fez a raposa com as uvas. Ela queria muito a uva, mas não conseguiu. Ah, eu nem queria mesmo. A outra história com a raposa. A raposa era muito amiga da cegonha. E a cegonha
foi convidada pela raposa para jantar na casa dela. A raposa quis tirar um sarro, um barato da nossa cegonha. O que ela fez? Fez uma sopa num prato raso. Resumo da ópera. A cegonha não conseguiu comer nada. Saiu arrasada, com vergonha, morrendo de fome. Mas vocês pensam que a cegonha deixou para lá? Não. Passou um tempinho e ela falou, eu vou pegar essa raposa. Agora vai dar certo. O que ela fez? Também chamou a raposa para comer na casa dela. Quando a raposa chegou, ela tinha feito um ensopado de carne. Sabe aquele ensopado, aquela comida que a mãe, pai, quem cuida da gente faz, que a gente adora? Que chega perto e já sente o cheiro? Era assim a comida. Só que ela deixou lá em cima, num prato bem alto, que tinha um pedacinho para pegar. Só quem tivesse bico conseguiria, que era o caso da cegonha. O que aconteceu com a raposa? Também não conseguiu comer nada, nem pôde brigar, dizer nada, porque ela tinha feito o mesmo. O que a gente aprende aí? Qual é o ensinamento que a gente tem aí? Que a gente é tratado como a gente trata as pessoas. Última da nossa fiel companheira já, a boa e velha raposa. Aí eu vou pegar algum adereço aqui, tá? Um belo dia, numa árvore, pensem numa floresta muito bonita, tinha um corvo que achou um pedaço de queijo. Sabe aquele queijo que cheira, que a gente fica com vontade de comer? Esse aqui, estava aqui. Passando a nossa raposa, lembram da característica da raposa? Esperta, astuta. Ela ficou olhando para aquele queijo e pensou, eu tenho que pegar esse queijo. Eu tenho que arrumar um jeito de pegar esse queijo desse corvo. Eu já sei. Ela lembrou que esse corvo era muito vaidoso. Sabe aquela pessoa que adora que a gente fale que ela tá bem, que ela tá bonita? Era assim, esse corvo. Ela foi chegando perto dele e fez assim, nossa, que corvo mais lindo! Que penas, que detalhe! Nossa, eu nunca vi na minha vida um pássaro, um bicho tão bonito. Agora eu tenho certeza, se ele cantar bem, aí ganhou o concurso. É o bicho mais bonito da floresta. Já sabem, né? O corvo se achando, esquecendo que estava ainda curtindo, ele não tinha ainda comido o queijo, foi querer cantar. Claro, caiu o queijo, a raposa pegou e comeu. E ainda deu uma debochada, ainda brincou com o coitado do corvo. Nossa, você até que é um pouquinho bonitinho, mas esperteza que te falta. Qual ensinamento ficou aí? A gente tem que tomar cuidado com tudo que falam, não acreditar, com a nossa vaidade, perceber, pensar que às vezes as pessoas podem nos enganar para se dar bem, né? Essas 3 histórias foram do mesmo personagem e cada uma delas, com os personagens de animais, a gente aprendeu alguma coisa. Tem infinitas fábulas, infinitas histórias, possibilidades de leituras. As fábulas, elas não se esgotam nelas mesmas, como eu disse para vocês. A partir de uma fábula, eu posso criar outro final, eu posso multiplicar, contar para outras pessoas, eu posso criar outros personagens, eu posso fazer paródias, teatros, poesia em cima dela, né, em cima do comportamento que eu aprendo. A fábula ela é tão antiga, não sai de moda, para todas as idades ela ainda se torna atual. Agora eu vou usar um pouquinho mais de adereço. E depois eu vou ver os comentários de vocês, viu, gente? Vão mandando aí, se vocês querem alguma sugestão de leitura, vamos embora. Essa história, nessa mesma floresta que eu contei agora, da raposa e do corvo, verde colorido, existia um leão e um rato. Geralmente a gente morre de medo do rato. Eu sou uma, confesso. Mas este rato, ele era um pouco diferente, ele tinha medo de tudo. Até de um mosquitinho ele tinha medo. Sabe a pessoa muito medrosa? Era o rato. Vamos aqui primeiro valorizar o pessoal de Libras. Como que faz rato em Libras, para a gente aprender? Vamos lá? Olha que legal, é isso aí. Vamos aprendendo. Estou aprendendo também Libras e eu acho encantador. Parabéns ao pessoal que trabalha com a diversidade, acessibilidade. Vamos lá. Estava aqui o ratinho, super medroso, como eu disse.
E amigos, colegas enchiam, praticavam quase bullying com ele. Riam dele, achavam graça porque ele morria de medo de tudo, de todos. Um belo dia, o nosso amigo rato pensou assim, eu tenho que mudar. Sabe quando a gente acorda e fala, a hora é agora, eu tenho que mudar essa realidade. Eu tenho que mostrar que eu sou corajoso. Lembrou que o Rei Leão era muito preguiçoso. Quem conhece, quem pesquisa, sabe, às vezes a gente vai ver alguma coisa de leão, eles estão dormindo. Não era diferente. O nosso Rei da Floresta estava lá, dormindo, repousando. O que ele pensou? Eu sou levinho, ele nem vai perceber, eu vou passar pelo leão, vou sair e meus amigos vão falar, nossa, que corajoso, ele foi até perto, andou pelo Rei Leão. E foi assim que o rato fez. Foi passando, achando graça, mostrando para os amigos. Coisa boa passa, né? Desgraça pouca. Quando ele estava saindo, sem querer ele puxou um pelo do leão. E o leão acordou. Quem está mexendo com o Rei Leão? Não acredito, um ratinho. Insignificante? Ah, eu vou comer esse ratinho, vou usar de aperitivo, degustação, para abrir meu apetite. Imagina, o ratinho já era super medroso. Com o Rei Leão falando assim com ele quase desmaiou ali, né? Mas segurou um pouquinho de força que ele ainda tinha. Pelo amor de Deus, me desculpe, foi só uma brincadeira, me deixe ir embora. Se o senhor me deixar ir embora, eu prometo que a nossa amizade será eterna. E você pode contar comigo. Preste atenção que essa é a chave da história. O leão achou graça, né? Chorou de rir. Bom, fazia tempo que alguém não me fazia rir assim. Pode ir embora, seu ratinho, mas não volte nunca mais. E obrigada, até que você divertiu meu dia. O ratinho foi embora bem rápido, claro que com medo do leão voltar atrás, né? Vai que ele resolve se arrepender do que fez. Foi passando o tempo e num belo momento, quem chegou lá naquela floresta? Um caçador que estava interessado num leão. O leão que se achava melhor, mais forte, mais especial, mais importante que todos. Aliás, nem amigo ele tinha, porque ele achava que ninguém estava à altura dele. Sabe, se acha? Era ele. Estava calmamente, foi acordando, nem pensou que tinha alguma armadilha ali e caiu na tal da armadilha. Ficou desesperado. Por favor, alguém me ajude, algum bicho da floresta, me tirem daqui, eu fui preso na armadilha, me ajudem. Meninos e meninas do 5º ano e os outros demais estiverem assistindo. Ele nunca fez amigo, ele nunca quis saber de ninguém, ele nunca ajudou, ele sempre se achou superior, que não precisava de ninguém. Neste momento, o que os bichinhos fizeram? Vou ajudar não. Mas que eu vou ajudar? Vou me arriscar? Ele nunca gostou de mim, nunca falou comigo. Ah, eu tô com dor nas costas. Ah, eu tenho que cuidar dos meus filhotes. Ah, não posso chegar atrasada em casa. Todo mundo fofocava, todo mundo comentava que o Rei Leão estava lá. Olha, bem feito, não era o melhor, não precisava de ninguém, o suficiente, mas estava lá o coitado do leão. Todo mundo ficou sabendo, inclusive o nosso amigo rato. E foi correndo ajudar o leão, se achando em dívida com ele. Afinal de contas, o leão deixou ir embora. Quando ele chegou e o leão viu aquele rato, ele falou, meu Deus, eu vou chorar. O que um ratinho vai me ajudar? Não, eu não quero você, chame alguém muito melhor, muito mais capaz do que você. O ratinho nem ligou. Aquele momento que a gente é melhor agir, ajudar o amigo, porque se tentar explicar, ia chegar o caçador, não ia dar para salvar. E lá veio o ratinho. Foi lá, foi mexendo, foi roendo e salvou o nosso leão. O leão ficou espantado, envergonhado, sem saber o que fazer para agradecer aquele ratinho. Percebeu como tinha sido injusto com ele e com os demais, achando que nunca precisaria de outra pessoa para ajudá-lo, de outro bicho, de outro alguém. A partir daquele dia, o leão e o ratinho ficaram super amigos. Aliás, as pessoas, os bichos da floresta, achavam graça daquela amizade.
Um ratinho com um leão, até festa eles faziam juntos. Era uma amizade sem fim. Porque um aprendeu com o outro. O leão aprendeu que ele sempre precisa, todo mundo precisa de alguém. Ninguém é melhor que ninguém. Um pequenininho pode ajudar um maior, porque cada um tem a sua habilidade, a sua importância. Viva a diversidade. Nunca seremos felizes se caminharmos sozinhos. Agora, nesse momento de isolamento, de quarentena, não é tanta gente um ajudando o outro? É isso que o leão percebeu. E o ratinho percebeu também, crianças. Meninos e meninas. A gente chama criança quinto ano também, porque para a gente, professor, tudo é criança. Mãe, pai, tudo é criança. Ele aprendeu também. Ele percebeu que ele era corajoso. Ele só tinha uma coragem diferente dos outros. Não precisa ser igual. Quando precisou dele, um amigo como o leão, ele foi lá e ajudou o leão. Pessoal, essas histórias que eu contei, tem muitas outras, se der tempo eu vou contar mais uma, são o que eu disse, fábulas. E como eu falei no começo, vocês podem criar, multiplicar, contar para os outros, porque sempre tem uma história e a fábula é infinita. Eu falo para os meus alunos que de lá vieram os contadores de histórias, de lá da antiguidade. Sempre existir um contador. E a gente também acaba sendo contador de histórias no nosso dia a dia, contando uma história para um para outro. Primeiro com os desenhos, né? Depois com a fala, nas rodas de conversa de fogueira, um contando para o outro. Depois, né, se aprendeu a escrever e aí ficou mais fácil de registrar, de guardar essas histórias. Cada um com a sua cultura, tá bom? Agora a última, tem um tempinho. É uma clássica. Sim, é da cigarra e da formiga. Eu uso meus adereços de casa e se vocês forem contar, fazer um teatro em casa, o que vocês tiverem com criatividade, vocês conseguem fazer também. Nessa floresta, que a gente já contou várias histórias aqui, existia uma cigarra que adorava rock and roll, adorava brincar, adorava dançar, não queria saber do futuro. E neste momento estava um calor, um verão, uma delícia. E assim ela ficou. Nessa mesma floresta tinha o oposto. As formiguinhas. Trabalhavam, nada de diversão, vão pegar as flores, frutos, sementes, levar tudo para o formigueiro, porque já já veio o inverno. Quando a nossa cigarra via as formiguinhas trabalhando, achava muita graça. Ria delas, brincava, zombava. Para que essa preocupação com o outono lá longe? Eu vou curtir, é o verão. Não tinha nem morada. Um dia ela dormia numa árvore, depois em outra, nem ligava. As formiguinhas não, nada de diversão. Ainda pediam ajuda às vezes para a coitada da cigarra que ria delas e nem ligava. Mas é claro que o tempo vai passando. E as estações do ano que a gente aprende na escola... Primavera, verão, outono e veio o inverno. E meninos e meninas, aquele inverno foi o inverno mais rigoroso daquela floresta. A dona cigarra parou de cantar e a formiguinha de trabalhar. Acontece que as formiguinhas tinham para onde ir, não é mesmo? Deixaram tudo lá no formigueiro. E a dona cigarra? Não tinha o que fazer, não tinha morada, nem para o almoço, nem para o jantar, tinha nenhum alimento. Ela pensou, e o que restava a ela? Ir atrás do formigueiro, porque era o lugar que ela tinha certeza que tinha alimento. Chegou no formigueiro, bateu a porta, no começo as formiguinhas não abriram, depois perceberam que tinha alguém lá, e a formiguinha perguntou: nossa, dona Cigarra, o que a senhora está fazendo aqui com tanto frio? Ah, eu vim pedir ajuda. Eu estou com frio, estou com fome. Ué, mas o que a senhora ficou fazendo no verão? A gente já sabe que ela ficou não fazendo, né, criança? Eu fiquei dançando. A formiguinha olhou bem para ela, a rainha das formigas. Se a senhora ficou o verão inteiro dançando, passe o inverno cantando. Meninos e meninas, lembra que eu falei das fábulas que vieram lá antigamente, vieram para cá? Como Monteiro Lobato transformou, La Fontaine e outros escritores.
Se vocês pegarem essa história original, muitas das vezes ela vai acabar aqui. As formiguinhas vão rir, vão dar essa lição de moral para a dona Cigarra e a cigarra vai embora, triste, quase caindo lá, com tanto frio, com tanto vento, com tanta fome. Eu, em minha sala de leitura, já dou uma mudada e outros escritores, outros contadores recontam essa história como eu faço. Que a dona Formiguinha chamou a dona Cigarra para entrar, cuidou dela, deu uma sopa quentinha, um cobertor, até uma bacia de água quentinha para ela pôr as patinhas. Com o tempo, a dona Cigarra percebeu como tinha sido injusta com as formiguinhas, rindo delas e como tinha sido errada de não se preocupar. Pediu desculpas, que é o que a gente faz quando a gente acha que deu mal, né? Fui errada com alguém. Pediu desculpas para as formiguinhas, ajudou nos afazeres lá do formigueiro, arrumou uma cama, limpou a casa, como a gente faz quando ajuda pai, mãe, quem cuida da gente. E assim ficaram amigas. E o melhor, a rainha das formigas foi tão legal com a cigarra, viu tanta mudança da dona Cigarra, que deixou ela cantar e dançar lá no formigueiro. Sim, ela ensinou a tocar guitarra, ela ensinou a dançar, a curtir as formiguinhas. E nesta história, assim como a do leão e do rato, todo mundo aprendeu. A formiguinha aprendeu que é bom trabalhar, mas também tem que ter os momentos de diversão. E a cigarra? Acho que a cigarra, assim como o leão, aprendeu ao coletivo, aprendeu que a gente não vive sozinho, que é legal e importante ajudar o outro, respeitar a diferença do outro, que cada um tem um jeito e isso que deixa o mundo mais bonito. E aprendeu que é legal se divertir, mas que também é muito importante o trabalho e a obrigação, o equilíbrio entre as duas coisas. As duas perceberam, né? As formiguinhas e a cigarra, como é legal a gente entender, respeitar a diversidade, que não tem certo ou errado. Cada um é do jeito que é. Viva a diferença e cada um pode ser do jeito que quiser, desde que respeite, mas como é bom aprender com o outro também. Essas fábulas fazem a gente refletir sobre nós, sobre os nossos erros e acertos e como a gente pode aprender também, tá? Eu vou pegar aqui o que vocês mandaram, que gostaram das histórias. Diz que tem medo de rato, eu também. E, aliás, esse ratinho, imagina esse ratinho em casa, ele assusta, né, gente? Porque aqui no cantinho parece de verdade. As fábulas me fizeram refletir. Procurem outras fábulas, gente. Procure, pergunte para os professores de vocês, nas voltas às aulas, em algum aplicativo que vocês tiverem acesso. A literatura é maravilhosa em qualquer momento, e nesse momento de quarentena e isolamento social, ela é riquíssima. Vocês gostam de gibis, que eu sei, a cidade, de diários, né? De histórias de bruxos, tudo é importante, tudo é legal, tudo é bacana, mas procurem outras fábulas, tentem contar e recontar, escrever uma de vocês, é sempre muito legal conversar com os amigos sobre outras possibilidades de fábulas, tá bom? Obrigada pelo carinho aqui, tá? Obrigada pela atenção. Se cuidem, se preservem, né? A gente fala sempre, mas é sempre bom dizer. Lavem as mãos, usem álcool gel. Se puderem, fiquem em casa, que em breve estaremos todos juntos.